Olá, queridos irmãos e amigos. Para quem não me conhece, eu sou Jaci Ferreira Soares. Estou aqui com vocês para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero responder a pergunta de uma irmã que me mandou uma mensagem via WhatsApp. E a pergunta da irmã é o seguinte: irmão, me responda, biblicamente falando, o adultério é um pecado de morte? Sim ou não? A irmã me usou esse termo. Biblicamente falando, o adultério é um pecado de morte? Sim ou não? Então eu quero ser bem objetivo para responder a pergunta da irmã, segundo as Escrituras Sagradas. Deixar claro que o que eu vou dizer aqui, eu não estou dando o meu parecer, eu estou falando aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Tá bom, irmãos? Então se você também tem essa dúvida, fique até o final desse vídeo e você possa entender. Eu vou tentar ser bem objetivo para não ficar cansativo o vídeo. Vai ficar bem curtinho e vou tentar ser objetivo. Primeiro, irmãos, quero dizer que na Bíblia não tem pecado de morte. Lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 16, está falando sobre a eficácia da oração, está dizendo, ensinando que nós devemos orar pelos nossos irmãos. Se você vê o seu irmão cometer pecado, ore, e Deus vai restaurar aquele irmão, e assim por diante, vai ensinando. O apóstolo João, o apóstolo do amor, muito amoroso. E lá no versículo 16, ele disse assim: há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Também não proibiu, ele só falou assim: não mando que ore. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Então há uma diferença muito grande entre pecado de morte e pecado para a morte. Mas afinal, o adultério é um pecado de morte ou não? Então já ficou claro que pecado de morte nem existe. Mas se existisse, o adultério não seria um pecado de morte. Por quê? Vou explicar o porquê. Mas quero dizer antes, irmãos, que eu não estou aqui para fazer apologia ao pecado, nem ao adultério e nem a nenhum outro pecado. Nós devemos buscar a santidade e se buscar o Senhor para que o Senhor nos guarde do pecado. O homem está sujeito a todo momento ao pecado, mas devemos estar buscando a Deus para que o Senhor nos livre do pecado. E falando no adultério, a Bíblia ensina em vários lugares que devemos afastar do adultério. Tem até um certo lugar que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E vocês não sabeis que o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo? Não sabeis também que aquele que se ajunta a uma meretriz se torna um só corpo com ela? Pegarei o corpo, o templo do Espírito Santo, e falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Então o apóstolo ensinava que não deveríamos fazer isso. Então tem vários lugares na Bíblia que ensina que não deve fazer isso. Como também, irmãos, tem vários lugares na Bíblia que ensina que não podemos ser beberrão, não podemos mentir, não podemos caluniar, não podemos defamar o nosso irmão, não podemos julgar, não podemos roubar, enfim, né? São tantos e tantos ensinos que temos que não podemos pecar nessas coisas. E o adultério também está incluso nisto. Mas, irmãos, ele é ou não um pecado de morte? Se o adultério fosse um pecado de morte, quero que vocês entendam, se o adultério fosse um pecado de morte, lá na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. Capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lá diz assim de um homem. A igreja de Corinto, tinha um homem na igreja de Corinto que ele estava abusando da mulher do seu próprio pai. Ou seja, ele estava cometendo adultério com a mulher do seu pai. Era um adultério bizarro, né? Tão gravíssimo era aquele adultério que o apóstolo Paulo disse assim: o que está acontecendo no meio de vocês, nem no meio dos gentios acontece. Como haver alguém que abuse da mulher do seu próprio pai, e vocês nem estão inchados, e nem por isso estão tristes, por essa pessoa não ter sido tirada do meio de vós. E ele disse assim: eu, ainda que estou ausente neste momento, mas eu estou presente em espírito, já determinei que em nome do Senhor Jesus, o que tal ato cometeu, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Você pode conferir isso na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Veja bem, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Então ele estava cometendo um adultério de último grau, gravíssimo. Mas o apóstolo Paulo entregou a sua carne para Satanás, para a destruição da carne, mas não permitiu que o seu espírito fosse condenado. Mesmo ele cometendo essa barbaridade, o espírito dele ainda seria salvo. Então, irmão, se fosse pecado de morte, ele já ia dizer naturalmente: esse pecou para a morte
e esse não mais vai entrar nos céus. Está entregue para Satanás, mas somente a carne foi entregue a Satanás. Lembra quando Deus entregou Jó para Satanás? Deus disse assim: observaste tu, meu servo Jó, como é justo e temente diante de mim? Aí Satanás disse: eu observei, mas também você acumulou ele de riqueza, de bens, tudo que ele tem, que ele quer, ele tem. Ele não te serve de balde, quer dizer, não é à toa que ele te serve, é em troca dessas riquezas. Deus disse: toca de tudo quanto ele tem, só não toca nele. Satanás saiu da presença de Deus e tirou tudo que Jó tinha, toda a riqueza, tudo, até os filhos tirou de Jó. E voltou, e Deus disse aí: observou meu servo Jó, como ele é justo diante de mim, não pecou contra mim, nem você atentando para ele, para destruir ele sem causa. É pele por pele. Tudo quanto tem, o homem dará por sua vida. Estende a mão e toca na carne dele e você vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. E Deus disse: eis que eu entrego Jó na tua mão. E toca na carne dele. Mas não mate ele, não tire a vida dele. E o diabo saiu da presença de Deus e feriu Jó de uma chaga maligna, desde o alto da cabeça até a planta do pé. E Jó sofreu muito. Mas Satanás não teve o direito de tocar na vida de Jó. Assim foi aquele homem que o apóstolo Paulo entregou para Satanás para destruição da carne, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então está óbvio que não é um pecado de morte. Eu deixei aqui marcado, eu quero até ler para vocês, porque essa parte que talvez você está sem a Bíblia. A impureza da igreja de Corinto. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver alguém que abuse da mulher do seu próprio pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeçais por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Certo? Se você pegar uma outra Bíblia de uma outra tradução, para ficar bem mais claro, eu tenho aqui essa aqui, uma Bíblia traduzida direto da uma tradição paulina, direto da Vulgata. Então essa daqui traz um pouquinho diferente o texto, é a mesma coisa, mas só para ficar bem entendido, verso 4. Em nome do nosso Senhor Jesus, vocês e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder do nosso Senhor Jesus, vamos entregar esse homem a Satanás. Humanamente ele ficará arrasado, mas o seu espírito será salvo no dia do Senhor. Tá vendo, irmão? Então mesmo cometendo esse adultério com essa tamanha gravidade, ele disse bem claro, o seu espírito vai ser salvo no dia do Senhor. Agora, uma coisa interessante que nós precisamos ler, ainda quero continuar aqui, só para vocês verem, que aqui não fala que só o adultério que é tão grave assim. Tem muitos pecados que é grave, tanto quanto o adultério. Aqui diz assim, ó, verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Vocês não devem associar com os que se prostituem. Quando se fala prostituir, se você adorar um ídolo, você já está prostituindo. Não é só adultério que é prostituição. Todo pecado é prostituição. Isso não quer dizer, verso 10, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo. Se ele está dizendo para nós não associar com os que se prostituem, então teria que sair do mundo, porque nesse mundo tantas pessoas que têm desse jeito. Mas ele disse, não é com eles que eu estou dizendo. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Então não é só o adultério, aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda com mais. Então esses pecados, todos, desagradam a Deus, mas nenhum desses pecados leva à morte. Nenhum desses pecados é de morte. Ainda que a pessoa cometa esse pecado, seja entregue para Satanás, porque todo pecado, irmão, ele tem a consequência. A consequência tem a consequência do pecado. Davi cometeu um adultério e um homicídio. E Deus o perdoou, mas ele pagou a consequência grave por aquele pecado. Não pense que fique sem consequência. Tem uma consequência gravíssima. Mas você dizer que é pecado de morte é, no mínimo, uma heresia. Heresia, porque não é bíblico dizer que adultério, ou roubar,
ou beber é pecado de morte. Não é, irmãos, de jeito nenhum. Biblicamente falando, não é, tá? Eu espero ter esclarecido a pergunta da irmã. Esse vídeo não é com teor de nenhuma ofensa, de jeito nenhum, irmão. E nem de incentivar ninguém a cometer pecado. Pelo contrário, é incentivar alguém que já caiu no pecado a se restaurar e voltar para o Senhor Jesus. O pecado que você cometeu não é de morte. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Abrace com o Senhor. O único pecado que não tem perdão é você rejeitar o Espírito Santo de Deus. Eu espero que o vídeo ficou esclarecido. Deus que abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.